Deus tenha misericórdia de nós brasileiros. Deus tenha misericórdia do seu povo. Deus tenha misericórdia das futuras gerações. Eu estava vendo, através de uma matéria, o ministro Ricardo Lewandowski defendendo uma reforma no sistema penal brasileiro e, ao mesmo tempo, a possibilidade de se discutir o desencarceramento em massa, porque, segundo ele, nós temos mais de 800 mil presos no sistema carcerário brasileiro, entre homens e mulheres, e 40% destes presos estão no regime provisório, e não seria justo esses 40% se encontrar no regime provisório, onde eles ainda não tenham se submetido um processo de julgamento, ou seja, eles estão aguardando o julgamento, enquanto isso estão lá provisoriamente presos, esperando esse momento. Então, para ele, teria que soltar essa galera aí, independente do que elas tenham feito ou deixado de fazer. Isso é assustador, porque nas campanhas aí, a presidente da República se falava muito sobre as pautas petistas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de debater em grupos de WhatsApp e comentar com os amigos a respeito das pautas do PT, que são muitas, né? Além da liberação de alguns tipos de drogas, da legalização do aborto, o desencarceramento em massa também entrava na pauta da esquerda, né? O fim da propriedade privada, e se fala muito, já estão falando muito dessa questão do fim da propriedade privada, tanto que o MST e outros movimentos aí já estão em plena atividade, inclusive adentrando supermercados, Brasil afora, invadindo terra, construindo em terrenos alheios e assim por diante. Então, quer dizer, isso realmente nos chama atenção. Por quê? Porque enquanto eles querem desencarcerar os presos, querem soltar os bandidos, nós, cidadãos de bem, estamos sendo censurados. Nós, eu digo, aqueles que são conservadores, aqueles que são patriotas, aqueles que são cristãos, não podem nem falar sequer, não podem nem falar. Estamos sendo penalizados. Por quê? Porque, segundo as informações que nós temos acompanhado através de jornais sérios no YouTube, como, por exemplo, jornalistas imparciais da Jovem Pan, da Revista Oeste, jornal online, não é o nome? Um jornal muito bom aqui em Brasília, e está no Brasil todo, é o maior jornal online que nós temos no Brasil, né? Esqueci o nome agora, mas enfim, eu assisto muito. E a gente tem acompanhado, e eles têm falado muito sobre a questão da ruptura institucional, ou seja, os três poderes da República, que são eles, o poder legislativo, o poder executivo e o judiciário, eles têm que trabalhar à luz da Constituição harmonicamente, ainda que independente. Só que não existe mais essa harmonia. Um poder está sobrepondo ao outro. No caso, o poder judiciário está sobrepondo os outros. O executivo está sem poder fazer absolutamente nada, na figura do Bolsonaro, está de mãos atadas, e o legislativo está curvado. Ontem, naquela audiência do Senado, que se deu o dia todo, o senador que estava presidindo a audiência, ele falou, aliás, não foi ele, foi um dos senadores, falou que o legislativo não está curvado, está de quatro, diante do Supremo Tribunal Federal, a quem eles chamam de ditadura da toga. Então, quer dizer, eles querem soltar os presos, no dizer do Ricardo Lewandowski, querem soltar os presos e prender cidadão de bem, mas cidadão de bem, segundo eles, são aqueles que são pró-democracia, porque a democracia que é defendida pela direita, para eles é ditadura, é fascismo, infelizmente. Então, vamos ficar alerta e vamos continuar orando e fazendo manifestações, aqueles que podem fazer, e já estão fazendo há 31 dias hoje, e que verdadeiramente o Brasil tome outro rumo. Nós estamos esperando que a providência venha
sobre esta nação, da terra ou do céu. Que, aliás, eu quero aqui terminar falando o seguinte: o ministro Roberto Barroso, ele se tornou, com a sua frase, muito famoso esses dias, quando lá em Nova York, numa reunião em que ele se encontrava lá, com mais 4 ministros, nas ruas de Nova York, ele foi questionado sobre o que está acontecendo no Brasil, essa crise aí, institucional, e ele falou o seguinte, e sobre o resultado da eleição, aí ele falou a famosa frase que ficou conhecida aí, já era uma frase conhecida, mas ela se tornou, veio à tona, né? No Brasil todo e parte do mundo onde existem brasileiros, que é a seguinte frase, abre aspas: perdeu Mané, não amola. E mais recente, depois que ele retornou ao Brasil, ele foi mais uma vez questionado e falou mais uma frase. Alguém disse que essa frase que ele falou agora por último é como se fosse uma nova versão do perdeu Mané, não amola, que é a seguinte frase: não adianta apelar para os quartéis e nem para os extraterrestres. E eu diria que assim, adianta sim, porque nós, como cidadãos, nós temos que apelar para a única coisa que restou para nós brasileiros, que são as Forças Armadas. E vamos continuar apelando não para os ETs, mas para Deus, porque Jesus ainda continua no trono. E em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então fica aqui essa alerta. O Lewandowski, aquele mesmo que durante o impeachment da Dilma, ele presidia o Supremo Tribunal Federal e não caçou os direitos da Dilma. Tanto que a Dilma, passados 2 anos, ela saiu candidata a senador e não ganhou. Quem ganhou foi o Pacheco, que, aliás, podia ter sido a Dilma. E não o Pacheco, porque o Pacheco também é um dos maiores responsáveis por esta ruptura constitucional que está acontecendo no Brasil, porque ele não faz absolutamente nada. Aconteça o que acontecer no Brasil, e ele está lá calado, ele estava calado, continua, e enquanto isso o povo está aí revoltado nas ruas, indignado, e como alguém disse, por que o povo está revoltoso? E o povo está chateado, porque soa no ar um ambiente de injustiça, e onde não há justiça não pode haver paz, é um princípio. Justiça, paz é um princípio bíblico, inclusive reconhecido secularmente. A palavra fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se não há justiça, há injustiça. Havendo injustiça, vai haver essa convulsão toda que está acontecendo. Não vai ter paz. E, finalmente, não vai ter alegria nenhuma. É desespero, choro e tristeza. É isso que nós estamos vendo nas ruas das grandes capitais brasileiras. Então, fica aqui. Lewandowski defendendo uma reforma no sistema penal brasileiro e a possibilidade do desencarceramento em massa. Prende-se o cidadão de bem, especialmente da direita, conservadores e cristãos, e solta os bandidos. Valério Pontes.